Olá pessoal, boa noite, saudações, sejam bem-vindos. Nós vamos comentar nessa live sobre os erros comuns que a maioria dos bruxos cometem ao começar na bruxaria, ao começar na magia. Vamos compartilhar aí com os amigos, vamos chamar os colegas, os conhecidos, para que a gente possa conversar sobre os erros comuns que os bruxos e magos, ou as bruxas e as magas, cometem no início da sua jornada espiritual como aprendiz. Vai chegando, compartilha aí com os amigos, compartilha com os inimigos também, com os conhecidos, com os desconhecidos. Eu sou o bruxo e mago Magno Constantino e a gente vai falar sobre os erros comuns cometidos por bruxos iniciantes. Alguns erros são até muito graves, tá? Nós vamos falar sobre isso. E eu já quero deixar o convite para você que está me assistindo, que no dia 30 de novembro agora de 2019, às 19 horas, eu estarei em uma live, em um workshop ao vivo para ajudar você que deseja despertar a magia e a bruxaria na sua vida. É a sua oportunidade de poder conhecer um pouquinho mais sobre o paganismo, a grande arte, a religião da deusa, da Mãe Terra, a religião Wicca. Essa é a sua oportunidade de poder conhecer. É o primeiro evento, e eu tenho certeza que o maior evento do Brasil, em live, em workshop ao vivo. Vai ser aqui mesmo no Facebook, aqui na minha página, e você vai poder participar. Como que você garante sua vaga? Você vai acessar www.magnoconstantino.wixsite.com/despertar. Eu vou deixar o link aqui depois para que vocês possam acessar, tá bom? Então, vamos lá, compartilhou com todo mundo aí, eu só tenho poucas pessoas aqui me vendo, né? Bastante gente já passou por aqui, não sei se ainda tá ao vivo. O Cleiton, o Lucas, abração para você, a Larissa, o Júlio César. Deixa eu ver quem mais. Ótima noite, boa noite, boa noite. A Sirlene, o Jameson. Não sei se eu pronunciei certo. Então, sejam bem-vindos. O início de todo mago, de toda bruxa, nos caminhos da magia é sempre muito conturbado, é sempre muito difícil, porque você não tem um amparo de um líder, de um sacerdote ali para poder te ajudar. Então, geralmente é um caminho muito solitário, onde você vai ter que arriscar aí as suas receitas com base nos livros, com base nas suas pesquisas, né? E muitas das vezes, muitos bruxos, muitos magos acabam se frustrando por não terem o êxito que desejavam nos seus feitiços e nos seus rituais, justamente por falta dessa orientação, dessa mentoria, por falta dessa ajuda de alguém que coloque você nos trilhos e te mostre o real caminho da magia. Isso acontece muito, eu acredito que não só dentro da bruxaria, mas também nas religiões de matrizes africanas, por exemplo, onde a pessoa começa com uma mediunidade, não sabe bem como lidar com isso, e sozinha ela não vai conseguir, isso é um fato. É para isso que existem os sacerdotes, né? Para isso que existe os mestres que podem aí nos ajudar, porque eles já têm uma bagagem não só de conhecimento, que talvez você já tenha, mas de experiência, que é o que você está buscando. Então, experiência não se encontra nos livros. Experiência, é raça, é vivendo, é experienciando toda a ritualística durante anos, todos os dias, durante muitos anos, para que se adquira, né, de fato, essa sapiência dentro da espiritualidade. Então, você que está começando, você precisa entender isso. Esse é o primeiro paradigma que você precisa desconstruir, né? O caminho solitário é um caminho difícil e às vezes você não vai conseguir o êxito que você almejava, né? Então a gente precisa sim vestir a sandáliazinha da humildade
e entender que a gente precisa de um mestre para nos orientar, nem que seja por um curto período na nossa vida, até a gente encontrar de fato o nosso caminho, o nosso propósito, a nossa essência. Depois, né, como as religiões de matriz africana, depois de 7 anos você ganha sua alforria e você pode aí liderar o seu próprio povo. Na bruxaria não é diferente. Na bruxaria você vai ter também um período de preparação, de estudo, de dedicação, e depois você pode, não só pode, como deve trilhar o seu caminho sozinho ou formar o seu próprio grupo para poder aí liderar pessoas, né? Ajudar outras pessoas a despertarem a magia no caminho delas também. E é esse o meu objetivo aqui. É esse o meu objetivo nessa live e também para te convidar para o dia 30. O nosso projeto Despertar da Magia tem como intuito levar para você esse caminho, essa facilidade de você compreender os mistérios sagrados da antiga religião da deusa e ser dono da sua própria trilha, da sua própria história mística, mágica, holística, como você queira chamar. E você não precisa largar a sua religião. Se você já é de matriz africana, se você já é dedicando de algum outro sistema religioso, você não precisa largar a sua crença, o seu sacerdote, o seu caminho espiritual para poder conhecer a magia e despertar a magia na sua vida. É só um complemento. Durante muito tempo, eu estive nas religiões de matriz africana e algumas pessoas me questionavam, mas como você consegue administrar essas duas vertentes religiosas? O caminho do mago e o caminho da bruxa, ou do bruxo, é um caminho mais filosófico. É um caminho onde você vai encontrar as melhores ferramentas e a melhor maneira de interpretar a sua vida, de ter o seu autoconhecimento, o seu satori, o seu insight, né? Os seus insights espirituais. E isso independe de religião, isso independe de sacerdote, isso independe de templo religioso. Basta querer, basta apenas se dedicar. E é isso que a gente vai tratar no dia 30 de novembro, aqui mesmo no Facebook, em uma live que vai ser um estrondo de sucesso, de 30 de novembro de 2019, às 19 horas, eu espero você. Então vamos lá, vamos falar sobre o propósito aí desse encontro de hoje. Alex, boa noite. Seja bem-vindo. Larissa, também seja bem-vinda. Então eu vou dar uma pausa nos comentários para que a gente possa discorrer. Eu preparei uma pauta bem bacana, bem maravilhosa para a gente poder conversar hoje, que são os erros mais comuns cometidos por bruxas iniciantes. E aí, você tem algum palpite? Qual seria, pelo menos um desses erros? Vamos lá, você que está me assistindo aí, participe comigo, me diga se você tem uma noção de quais seriam os erros mais comuns cometidos pelos bruxos ou bruxas iniciantes, aqueles que estão começando no caminho, nessa trilha aí mística, nessa jornada mágica. O que no início a gente sempre erra? Onde está a falha? Onde está o ponto de desencontro? Eu vou contar para você agora, mas eu quero que você participe aqui comigo, mandando as suas dúvidas sobre bruxaria, paganismo, Wicca, a religião da deusa. Pode mandar aqui mesmo nos comentários e aí no decorrer da live a gente vai conversando e interagindo aí sobre esse assunto que eu gosto muito de tratar. Estou sempre fazendo live aqui para poder trazer para vocês, desmistificar um pouco do que é bruxaria. Bruxaria não é coisa do demônio, e mesmo se fosse algo do demônio, é um caminho de encontro consigo mesmo. As pessoas colocam dessa maneira, né? Mas é algo... Bruxaria está ligada ao satanismo, ao diabo e etc. Mas a bruxaria ela está principalmente associada ao autoconhecimento. E aí é que são elas, né? Algumas pessoas, quando viram os olhinhos para dentro, acabam encontrando coisas muito feias. Então é mais fácil colocar
a culpa na bruxaria do que no próprio espelho, né, daquilo que elas estão vendo refletidos no espelho. Então, a gente vem aí de uma cultura de patriarcado, de religiões tradicionais cristãs, onde o masculino é o centro, né? E aí a gente acaba meio que internalizando algumas ideias errôneas, ideias pejorativas sobre o caminho espiritual, né? A bruxaria, ela vem, a princípio, ela vem com o objetivo de trazer, de resgatar o sagrado feminino. Ah, mas então só mulheres podem seguir a bruxaria? Só as mulheres podem se tornar bruxas? Podem praticar magia? Podem ter caldeirão, vassoura, gato preto? Não, a bruxaria ela é acessível a todos, principalmente para você que está me assistindo. A bruxaria talvez pode ser o seu caminho e você ainda não se encontrou, você ainda não se despertou para esse caminho tão sublime e tão maravilhoso. A bruxaria está acessível a todos. E eu vou até pegar já o meu livro, o Wicca Perguntas e Respostas. Ontem eu estava folheando ele, eu falei, nossa, eu mesmo que escrevi isso. É um livro que eu publiquei, eu acho que no ano de 2017, se eu não me engano. Eu já tinha esse livro publicado em e-book há muito tempo, desde 2012, e depois surgiu a oportunidade de colocá-lo impresso, e assim eu fiz, e foi muito bom, foi uma experiência muito bacana. De fato, eu conheci, eu passei a enxergar outros universos, outras possibilidades, depois que eu passei para o papel um pouquinho do que eu tinha aprendido, um pouquinho da minha experiência. Foi muito positivo, e ontem, como eu disse, né, ontem eu estava relendo esse livro, e em um dado momento eu fiquei surpreso, porque ficou um livro simples, poético e ao mesmo tempo muito objetivo. E a objetividade é algo assim que eu admiro muito em autores, né? Que consigam passar de uma maneira clara e objetiva aquilo que o tema se propõe. Então, como eu estava dizendo, daqui a pouquinho eu pego uns trechos desse livro e leio aqui para vocês, que ficou muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Mas vamos lá, deixa eu ver se tem participação aqui. O Lucas está por aqui também. A Julie, boa noite, Julie. A Pilar, a Valdete está por aqui. Muito bom. Tem gente aqui que é arroz de festa, né? Tá em todas as lives. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos para os erros comuns cometidos por bruxos e bruxas iniciantes. E eu sei que aqui na live tem alguns aprendizes de magia, de feitiçaria, e que vão se identificar muito com o que eu tenho a dizer aqui na live. Então vamos lá. O início, eu preparei um texto para a gente ter um ponto de partida, tá bom? Então vamos lá. O início da bruxaria pode ser um caminho confuso, especialmente quando você não tem um mentor ou qualquer tipo de orientação. Não é nenhuma surpresa se o ofício fosse a maneira mais rápida e fácil de entregar os seus desejos de bandeja. Seria maravilhoso, né? Seria perfeito e magnífico se o caminho da bruxaria, o grande ofício ou a grande arte, fosse uma bandeja que realizasse todos os desejos e trouxesse assim para você, assim, ó, num estalar de dedos. Ia ser maravilhoso. Há uma razão pela qual tantas pessoas dizem: eu tentei a bruxaria, mas não funciona. Eu já ouvi isso tanto. Isso ocorre porque a pessoa ainda não se despertou para o que é magia ou bruxaria. Eu acredito que tanto a bruxaria quanto as religiões de matrizes africanas, elas tendem a vender uma imagem de que os seus dedicandos, os seus fiéis,
eles têm uma vida perfeita, né? Que eles não têm dificuldades, porque tudo é só fazer um trabalho, acender uma vela, jogar um pó e tá tudo certo. Nós não temos as nossas demandas diárias. E isso é um grande erro. Acredito que o maior de todos pensar dessa maneira, porque como nós somos apenas espiritualistas, a gente lida com os fenômenos espirituais de uma maneira mais simples, mais harmônica, mais acessível, mais tranquila. A gente lida com isso de uma maneira natural. Era essa a palavra que eu estava buscando. A gente lida com isso com uma maior naturalidade. E algumas vezes, sim, a gente consegue mudar aí o nosso caminho, o nosso destino, mudar um pouquinho da energia que está nos rondando. Mas isso não é sempre. Isso não é sempre porque, assim como você que ainda não se despertou, não despertou a magia na sua vida, nós também somos humanos e estamos suscetíveis ao estresse, ao cansaço, a adoecer, a sermos traídos. Isso tudo faz parte do universo ao qual a gente vive. Todos nós, independentes da religião, nós somos seres espirituais vivendo experiências terrenas. Então, aí é o grande desafio. É continuar sendo um ser espiritual na nossa plenitude, buscando aí a harmonia com a natureza, a integridade com os panteões, com os deuses, e ao mesmo tempo lidando com as questões humanas, trabalhar, estudar, ser alguém de bem. Tudo isso faz parte da vida de qualquer humano. Então, os bruxos, os magos, os pais de santos, os gurus, eles não estão isentos de passar por esses mesmos desafios que todo mundo passa, tá? Então, esse é o primeiro critério que você já precisa tirar aí da sua cabeça, de que você despertar a magia na sua vida não vai te tornar invencível, imbatível, onipresente, onisciente, onipotente, de jeito nenhum. Você simplesmente você vai entender melhor, você vai conhecer melhor. Quando nós próprios nós vamos até os oráculos, por exemplo, nós temos acesso aos oráculos. Os oráculos são os nossos instrumentos de magia ao qual a gente consegue dar uma bisbilhotada no futuro, né? Prever um pouquinho do que está para acontecer. Mas essa previsão, na verdade, ela é um cálculo muito exato daquilo que a gente construiu. Então, na verdade, não seria nenhuma previsão, né? Porque seria o óbvio, o que está para acontecer. Então, o que os oráculos nos dizem é aquilo que a gente não consegue enxergar, aquilo que está a um palmo de distância dos nossos olhos, a gente não consegue enxergar, porque a gente está tão imbuído nos problemas que a gente não consegue enxergar as soluções. Então, a gente vai até os oráculos, né, os búzios, o tarô, as runas, a quiromancia, para que a gente consiga enxergar as soluções que estão ao nosso redor. O universo é abundante, o sol brilha para todo mundo, então todos os dias é a sua oportunidade, é a minha oportunidade, é a nossa oportunidade de conquistar, de vencer, de buscar, de sermos felizes. E o que a gente precisa? Primeiro se conhecer. Primeiro é o autoconhecimento. Primeiro é o olhar para dentro de si e ver, opa, peraí, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas potencialidades, aquilo que eu de fato consigo conquistar por mim mesmo e aquilo que eu vou precisar de uma ajudinha extra, né? Seja em um feitiço, seja em uma oração, seja em um ebó, em um trabalho, que seja. A gente conta com uma ajuda extra, mas isso não quer dizer que nós não teremos também as nossas pelejas. Vamos lá. É como alguém que nunca tocou um instrumento musical antes de entrar em sua casa, batendo no piano por 30 minutos e proclamando que os pianos não funcionam porque não tocou a música que ela desejava. Então, vamos de novo. Deixa eu pegar aqui o fio da meada do exemplo para você entender. Você entrar dentro da bruxaria e querer resultados rápidos é a mesma coisa de você começar a bater em um piano, se você nunca estudou piano ou música na sua vida, e você querer que ele faça a melodia que está dentro da sua cabeça. É exatamente isso.
Magia, bruxaria, espiritualidade é prática, é treino, é dedicação, é estudo. Então, esses são pontos fundamentais que todo iniciante... Hoje a gente está vivendo uma era que eu chamo de miojo. É a era do miojo, é a era do fast food. É a era que quer que tudo se resolva em 5 minutos, instantaneamente. Espiritualidade não é assim, né? Espiritualidade não é assim, nunca foi assim. Para tudo, a gente precisa se dedicar, a gente precisa se aprimorar, a gente precisa estudar, precisa aprender, precisa botar o narizinho ali em cima dos livros para poder entender e praticar, obviamente, né? Eu conheço muitos bruxos, muitos de pencas, que já estudam há muito tempo, mas tem medo de praticar. Por que tem medo de praticar? Porque ele se focou tanto em acumular conteúdo, conhecimento, e esqueceu da parte principal, que é aplicar aquilo que ele aprendeu. E aí a grande maioria vai se frustrar, isso é inevitável, né? Quando você começa a aprender, existem algumas armadilhas comuns que você deve evitar. E eu vou falar essas armadilhas aqui, mas já convidando, porque entrou muita gente nova aí na live, né? Uau! Boa noite, boa noite. Dia 30 de novembro, dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas, eu vou estar aqui no Facebook para poder... Eu fui ler aqui e me perdi. Estarei aqui no Facebook para poder fazer uma live. Faremos uma grande live, um grande evento para que você que está me assistindo consiga participar desse grande projeto Despertar da Magia. Esse projeto Despertar da Magia, ele é um projeto que visa a formação de bruxos e magos em todo o globo terrestre, tá? Vai ser o maior evento da América Latina, voltado ao público pagão, voltado aos bruxos, e você pode participar como? Entrando no meu site e reservando a sua vaga. www.magnoconstantino.wixsite.com.br/despertar. No final da live eu coloco em algum lugar aqui. Essa live também vai para o YouTube, vai ficar disponível aqui no rodapé todos os detalhes para que você garanta a sua vaga. É limitado, não vai dar para todo mundo participar, mas aproveita porque ainda tem muita vaga disponível. E a gente ainda tem tempo, né? Então vamos lá. Quando você começa... Eu estava falando sobre o caminho da magia, não é isso? Do início. Eu estava falando uma coisa importante, ao qual eu ia fazer uma advertência importante. Mas já eu lembro. Então vamos lá. Quando entram, a primeira coisa que eu ouço assim com muita frequência é: eu vou conseguir congelar pessoas, ficar invisível e soltar bolas de fogo? Essa é uma pergunta muito comum, muito comum. E não há maneira mais real de praticar magia do que acabar com essas suas expectativas. Jogar um balde de água nesse tipo de expectativas. Não dá. Magia e bruxaria não é Hollywood, não é Harry Potter, não é Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. E você não vai sair por aí enfeitiçando Deus e o mundo, não é assim, tá? Você vai precisar estudar. Você vai precisar estudar e estudar muito. E quando você cansar de estudar, você vai ter que estudar mais um pouquinho. Até ficar careca, até precisar de óculos, até você cansar de estudar. Quando você cansar de estudar, é a hora que você precisa estudar ainda mais. Esqueça, tá? Se você assistiu muito filme de ficção aí que tem esse tipo de imagem, né? Que vende a imagem da bruxa balançando o dedinho e saindo faísca do dedo dela. Desce daí, Alice. Desce daí, porque nós não vivemos e não estamos no País das Maravilhas.
Bruxaria é algo concreto, tá? É algo concreto. Você precisa se conhecer, a gente trabalha bastante o autoconhecimento e por meio do autoconhecimento você entende exatamente como funciona o universo. E mesmo que tivesse como fazer esses efeitos especiais na vida real, eu digo para você que não é esse o objetivo de uma bruxa inteligente e não é isso, não é para isso que a gente estuda tanto, que a gente se dedica tanto. Então, desce daí, Alice, porque não procede, tá? Você não vai sair faísca do seu dedinho, você não vai fazer as coisas levitarem por aí, porque não é esse o objetivo da magia nem da bruxaria. O objetivo é muito mais além do que apenas fazer efeitos fantásticos. Se você quiser efeitos fantásticos, você pode escolher a magia de palco. A magia de palco é essa dos ilusionistas, né? Então, para quem quer trabalhar em círculo, em circo, é um excelente investimento, tá bom? Mas se você deseja ser um bom mago, uma boa bruxa, vai se conformando que não existe esses efeitos especiais tão divulgado nos livros e nos filmes de ficção. Eu sei que daqui um monte de gente já para a live. Beijo, satisfação, foi um prazer ter te conhecido. Mas vamos além, vamos entender o que de fato, o que de verdade é magia, o que é bruxaria. Bom, bruxaria fictícia, a gente já sabe que não existe, né? Alguns iniciantes pensam que começar a praticar a bruxaria significa encontrar feitiços que realmente funcionam. Eles querem os feitiços fáceis e rápidos. Eu estava falando sobre isso aquela hora. Era sobre a geração do miojo. A geração que quer tudo instantaneamente, tudo rápido. Estão tão acostumados em buscar no Google tudo que precisam que se empobreceram os próprios neurônios e têm preguiça de pensar. Tem preguiça de testar, tem preguiça de questionar. Então vai lá no YouTube e vê que alguém fez um ritual tal, para aquela pessoa deu certo e quando você vai tentar, é um fiasco. Por quê? Porque você também precisa da mesma técnica, do mesmo estudo, da mesma capacitação que aquele do YouTube que tentou tem. Então é uma coisa muito simples, você não vai, não é assim, conhecimento via pendrive, né? Então se situe porque é feio esse tipo de situação no hall dos bruxos, no mundo dos bruxos, tá bom? Então a grande maioria querem feitiços fáceis e rápidos para iniciantes. Então, assim, eu acho bem engraçado isso. Porque a gente estuda tanto. Eu estudo magia e bruxaria há mais de 15 anos. Eu acho que quase 20 anos. E eu ainda me considero que eu ainda preciso estudar muito. Eu ainda tenho muito para aprender. Ainda tenho muita tabela para decorar. Tenho muita fórmula para decorar. E eu vejo esses garotos, esses jovens, esses neófitos começando agora e querem grandes feitos. É de doer. Bom, o que eles acham que precisam para começar a sua carreira no ofício é o livro de feitiços real, com fórmulas reais. Uma coisa muito engraçada que acontece, muita gente me procura. Isso é muito mesmo, desde sempre. Magno, eu sou neto ou neta de uma bruxa e a minha avó deixou o grimório dela para mim e eu sou bruxo de sangue e tudo mais. E aí eu fico me perguntando, né? Assim, eu não venho de um berço pagão, eu venho de um berço eclético e eu falei isso para vocês em uma outra live, eu contei a minha história para vocês. E eu fico assim, bem intrigado, porque o que uma bruxa de sangue real, né, vamos colocar assim, uma Witch Sangreal, iria me procurar
diante de uma situação em que ela tem a herança dela espiritual, né? A grande verdade é que isso é o maior mico que você pode cometer na sua existência dentro dos caminhos mágicos. Porque você pode nascer com sangue de bruxa, com sangue do Papa, com sangue do Cristo, que você vai nascer sem saber nada. Você vai ter que praticar, você vai ter que aprender, você vai ter que se dedicar como ele se dedicou, como seus antepassados, seus ancestrais se dedicaram. Dói, mas é a verdade. Então, para de muita história, para de se vangloriar. Isso não faz de você nada, não faz de você melhor do que ninguém. Pelo contrário, faz você mais responsável porque você carrega um nome no sangue e você precisa honrá-lo. E não vai ser dessa maneira que você vai honrá-lo. Dessa maneira você vai envergonhar os bruxos aí da sua família, né? Os seus ancestrais, diante de um comentário tão esdrúxulo, tão pequeno e tão banal desse, tá? Então, nasceu numa família de bruxos, maravilha, parabéns para você. Senta o bumbum aí e vai estudar. Vai ler os grandes magos, os grandes bruxos, vai praticar suas fórmulas de magia, vai escrever o seu próprio grimório, o seu próprio livro das sombras. Herdar é muito fácil, mas aquilo serviu para aquela pessoa naquela época e naquelas condições. Faça a sua história, faça o seu legado. Não fique dependente dos outros, não. Não fique dependente de um sangue real te dar efeitos reais no ritual. Eu conheço muitos bruxos mestiços, né? Ou seja, que não são não vêm de uma família de magos ou de bruxas conceituados, e eles fazem show com uma vela e um barbante, enquanto que os ditos sangue real vão precisar aí de muita parafernália para poder fazer a coisa acontecer. Então, fica a dica para você não passar vergonha na próxima convenção de bruxas, tá bom? Bom, o erro é pensar que feitiços farão qualquer coisa por você sem conhecimento e habilidade por trás do que você está fazendo. Ou seja, sem conhecimento e sem habilidade, você não vai conseguir que o seu feitiço dê certo, ok? Feitiços são métodos, eles são ótimos, são como receitas. Mas, antes que você possa começar a usar as receitas, como qualquer bom cozinheiro vai te dizer, você vai precisar entender algumas técnicas básicas da culinária. Então, aí é onde entra o seu desenvolvimento pessoal, aí é onde entra os estudos. Se você lhe diz para caramelizar as cebolas, você precisa saber como conseguir isso e como elas devem ser, antes mesmo de você produzi-las. Então, é muito simples. Não basta ter a receita se você não tem a técnica. Não basta ter a receita se você não tem a experiência, a teoria, a prática, o estudo, a dedicação. Não basta. Você vai ser só mais um charlatão entre muitos de milhares, de centenas que existem por aí. Ok? Aí me perguntam assim também: Magno, meditar é necessário mesmo? Eu acho isso muito engraçado. Eu tô sorrindo, não é de deboche. Tô sorrindo porque eu acho engraçado mesmo. Como as pessoas do século XXI estão imediatistas, né? Elas querem as coisas muito rápidas. E eu não tô acostumado com isso. Eu estudei muito e tem algumas pessoas aqui nessa live que eu tenho certeza que estudaram muito para ser o que são. Tem gente aqui na live que é sacerdote de matriz africana. E eu sei que estudou muito, ralou muito para poder estar onde está, saber o que se sabe hoje, para aprender o que se sabe e para poder liderar o seu povo, né? E as pessoas querem as coisas acontecendo muito rapidamente, como se espiritualidade fosse um saquinho de miojo no fast food.
né? Comprou, 5 minutinhos, instantâneo, tá pronto. Não, gente, não é assim mesmo, tá? Então, preciso meditar mesmo? Eu tenho que meditar? Bom, o que seria meditar, né, na verdade? Meditar é nada mais, nada menos do que refletir, do que colocar a sua cabeça em um ponto, em um foco, do que organizar as suas ideias. Então, se você não tem organização mental, você não é capaz de praticar nenhum tipo de bruxedo, nenhum tipo de magia, nenhum tipo de feitiço, nenhum tipo de ritual. Você não consegue, você não tem domínio em si próprio. A meditação, ela busca isso, ela busca você controlar o seu eu, calar a sua mente, os seus pensamentos, calar a sua voz interior. Se você não é capaz disso, amigo, amiga, procura outra fé. Procura outra fé porque a magia e a bruxaria, ela exige que você domine a si próprio, a si mesmo. E para que você consiga controlar os seus demônios internos, você precisa se conhecer. Você precisa ter um tete a tete com o seu ego, com o seu umbiguinho. Precisa se conhecer, precisa se entender melhor, precisa ter um contato consigo mesmo, porque senão não vai ser possível. Vai ser impossível você moldar qualquer força, qualquer energia, se você não tiver o seu autocontrole. Legal essa palavra, né? Eu gosto muito. Autocontrole é exatamente isso. É você... Se você se conhece a tal ponto que você é capaz de silenciar o seu eu para que o seu desejo se faça real. Bacana, né? Parece poesia, mas não é não. É prática. É real isso. Bom, então, respondendo a pergunta, eu preciso meditar? Talvez, se a bruxaria não for o seu caminho, não. Você não precisa meditar, tá? Agora, se você deseja, de fato, trilhar os caminhos da magia, aí você vai precisar se habituar com a meditação. Vai precisar se habituar com a meditação porque é necessária. A meditação é o encontro consigo mesmo, é o encontro com o seu sagrado. Naturalmente, existem pessoas que são muito bem organizadas psicologicamente e que a meditação é apenas um passatempo, porque elas já fazem isso sozinhas, elas já têm o hábito de estarem em contato com o seu eu, com o seu interno. Ou seja, elas já estão sintonizadas, extremamente sensíveis ou instintivamente capazes de alterar o seu estado de consciência à vontade e manter um foco extenso. Apenas quem tem a prática da meditação consegue manter um foco. Aí eu pergunto para você, você quer mandar um feitiço, um ritual para alguém que está a quilômetros de distância. E aí você tá lá, você começou o seu ritual, acendeu a sua vela, invocou, acendeu o seu incenso. Aí, de repente, o telefone toca. Aí você começa a pensar, nossa, será que é o gerente do banco? Será que é aquela oportunidade de emprego que eu tava esperando? Será que é cobrança? Será que é a vizinha? Aí você ignora o telefone e volta para o seu ritual, volta para acender o seu incenso, para continuar firmando as suas velinhas e começar a fazer os seus preparos. Aí, de repente, dá um barulho na cozinha. Você dá um pulo de susto e fica pensando do que pode ser. Foi um vento porque você deixou a porta aberta? Você esqueceu alguma panela, o fogo ligado com alguma panela na cozinha? Foi algum bicho que entrou, um gato que entrou e derrubou algo? É aí que entra a meditação. A meditação ela vai te ajudar a ter foco naquilo que você está fazendo, no feitiço, no ritual, no encantamento, no bruxedo. E quando você não tem esse domínio, quando você não tem esse controle, como é que você quer que esse feitiço, esse ritual funcione e vá de encontro a uma pessoa a quilômetros de distância? Não vai.
Mal você conseguiu se desprender de si mesmo para poder realizar o seu desejo, o que fará o seu feitiço dar certo, né? Então, pense bem. O fato mais triste é que a maioria de nós, principalmente a maioria dos iniciantes, eles não se qualificam na bruxaria, eles não se qualificam na magia, eles acham que eles vão simplesmente pegar um livro e começar a ler a receitinha e tá tudo certo. Aquela magia mecânica, né? Aqueles rituais elaborados por outros sacerdotes. Não que não tenha poder, que não tenha, mas se você não tiver a técnica, se você não tiver o conhecimento... Ai, perdão. Se você não tiver a técnica, se você não tiver o conhecimento, a experiência, não vai dar certo para você. Você vai estar perdendo o seu tempo, você vai estar fazendo um teatro, você vai estar queimando vela à toa. É isso que eu estou tentando te dizer. Então, magia, bruxaria requer qualificação. Qualificação sobre tudo. Antes de você praticar o seu ritual, você precisa entender sobre cores, você precisa entender sobre cheiro, você precisa entender sobre dias da semana, sobre deuses, sobre regências, você precisa entender um monte de coisa. Não é só pegar o ritual pronto, ler meia dúzia de coisas. Aí a gente entra, nem as simpatias, né, que são consideradas magias populares, nem elas conseguem ser tão baixas. Porque as pessoas pelo menos se preparam. Lá pelo menos vai estar escrito, as pessoas pelo menos vão buscar um conhecimento de entender que lá está escrito assim, olha, esse feitiço, essa simpatia é para ser feita em uma lua minguante ou numa lua crescente. Então ela já entende que tem alguma correlação com o desejo dela. Agora, há pessoas que não se qualificam de modo nenhum e elas não estão capazes, elas não são competentes para poder praticar qualquer tipo de feitiço, tá? Para que você entenda melhor o que eu quero te dizer, quando você vai fazer o seu ritual, você abre o círculo. O círculo é o seu espaço mágico. O mago ou a bruxa dentro do círculo, ele é considerado Deus, porque ali a sua vontade vai imperar. O seu desejo vai falar mais alto. Entendeu? Então, dentro do círculo de magia, dentro do círculo de bruxaria, de feitiçaria, você é Deus. É a sua vontade, não é o seja feita a vossa vontade, não, é seja feita a minha vontade. Você não vai abrir um círculo para pedir que a divindade faça a vontade dela. Você está abrindo um círculo para que a sua vontade seja concretizada, realizada, atendida. Portanto, se você não tem qualificação, você não vai conseguir abrir o círculo. Vai ser só um teatro. Você vai estar ali perdendo seu tempo, fazendo um papel de besta, de babaca. Essa é a verdade. Se você pensa na meditação, que é só você ficar sentado, fazendo nada, não pensando em nada, você está errado também. Meditação não é isso. Meditação é muito além. Meditação é você sintonizar com o seu eu, é buscar respostas sobre os seus problemas, sobre as suas condições, sobre as suas dificuldades dentro de si mesmo. É ouvir a voz interna, é calar os pensamentos e ouvir o coração. Bonito isso, né? Vou até escrever para eu postar depois. Então, meditação é você calar os seus pensamentos e ouvir o coração. Calar os pensamentos e ouvir o coração. Coloca isso como um versinho de encantamento para que você não esqueça. Tá? Meditação é calar os pensamentos e ouvir o seu coração. É você ir de encontro com seu eu, com seu âmago, com aquilo de mais intenso que tem em você. Isso é meditação. Tem participações aqui? Vamos ver? Vamos ver. O Daniel está assistindo, o Lucas também está assistindo.
Minha mãe Regina também tá assistindo. A Pamela também tá por aqui. O Iago também, o Iago Patrick também tá por aqui. Boa noite para vocês que estão chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Só recordando, dia 30 de novembro, dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas, eu vou estar aqui no Facebook em um mega workshop ao vivo e gratuito para que você possa me assistir e ouvir as dicas que eu tenho para dar para você, as dicas sobre magia, bruxaria, para você despertar a magia na sua vida. Chega de patifaria, chega de fazer coisa errada, chega dos seus rituais e seus feitiços não darem certos. Esse é o momento de você aprender. Acessa lá o meu site www.magnoconstantino.wixsite.com/despertar, ok? No final, esse material vai estar disponível na minha página do YouTube. Aproveita e se inscreva se você ainda não se inscreveu. Tá cheio de novidade lá, cheio de vídeo novo, cheio de coisa bacana. Se inscreva lá na minha página, no meu canal do YouTube, Magno Constantino, e lá vai estar cheio de informações de como você garante a sua vaga, como você garante a sua participação nesse grande evento, dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas. Onde? Aqui mesmo. Salvou aí? Guardou? Anotou? Ótimo. Então vamos voltar lá a falar sobre meditação. Então, meditação não é... Olá, Silvia, boa noite. Meditação não é você ficar sentado sem fazer nada, sem pensar em nada. Posso ver totalmente como você se sentiria, que é uma perda de tempo e não gostaria de fazê-lo. Se fosse isso, ninguém ia gostar de fazer. Mas se meditação fosse você ficar sentado, né, pensando na cor branca... Olha, já me dá sono só de pensar. Meditação não é isso, tá? Meditação, ela precisa ter um propósito e ela precisa ser guiada por você mesmo, ok? No entanto, a principal ferramenta da bruxaria é a mente. E treiná-la é a parte essencial do aprendizado. Olha que bacana isso. Você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. A principal ferramenta da bruxaria é a mente. E treiná-la é a parte essencial desse grande ofício. Sua mente está treinada? Me diga. Diga aí, vocês que estão assistindo. Sim, não, talvez, mais ou menos. Me diga, vocês que estão me assistindo. A sua mente está treinada adequadamente para pensar no que é positivo, no que é bom, no que é progressivo para você, no que vai te ajudar, o que vai te desvencilhar de conceitos, dogmas, paradigmas, paradoxos, impedimentos, crenças limitantes? Me diga se a sua mente está devidamente treinada e qualificada para que você enxergue as possibilidades, para que você enxergue as soluções e não as dificuldades. Me diz, você aí que está me assistindo. Pode colocar aqui nos comentários que eu vou ler daqui a pouquinho. A principal ferramenta da bruxaria é a mente. Portanto, treiná-la é parte essencial do aprendizado de todo mago e de toda bruxa. O treinamento mental é algo que não é apenas um obstáculo a ser superado, mas continuará por toda a sua vida ou enquanto você praticar artes mágicas. Tem gente aí dizendo que não. No meu caso, é bem trabalhoso. Eu luto todos os dias. Não. Boa noite, Soraya. Boa noite. Obrigado pela presença por aqui. Pois é. Mas entenda o seguinte, você nunca vai chegar num estágio de treino total da sua mente, ok? No dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas, eu vou estar aqui no Facebook falando justamente sobre isso. E eu preciso da sua presença aqui nesse dia. Você não pode perder. Eu quero que você compartilhe aí com seus amigos, com seus inimigos, com os conhecidos e com os desconhecidos, que dia 30 de novembro é a hora. É a hora de despertar.
É a hora de despertar a magia, de colocar a engrenagem para funcionar a seu favor. E como eu estava te dizendo, não. Você não vai conseguir treinar a sua mente. Não há um estágio de pronto. Treinei a minha mente, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Eu não preciso mais meditar. Não existe. Não existe esse que não precisa de meditação. Todo mundo precisa de meditação. Meditação precisa se tornar um vício, uma prática constante. Você precisa meditar. Começa com 5 minutos sem dormir. Depois vai para 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Até o momento em que você... E o mais profundo. O mais profundo de si mesmo é o limite. Entendeu bem isso? Pois bem, mesmo aqueles que resistiram a isso no início, à medida que a prática continua, percebem o valor e começam a dedicar mais tempo a ela. E é parte do pacote, né? É parte do pacote da magia e da bruxaria e você vai precisar se acostumar. Você vai precisar se acostumar com isso. Bom, uma outra coisa constante que acontece muito é o seguinte. Magno, eu já li um livro sobre bruxaria. Não preciso ler outro. Ah, mas isso me mata. Eu acho bacana isso. Acham que com apenas um livro já são mestres de magia, já dominam a feitiçaria, já são grandes magos e grandes bruxas. Ou pior, pegam o mesmo livro e leem milhões de vezes e viram só uma cópia ambulante de um livro. Viram a versão falante da capa X do livro tal. É nessas horas que eu desejo que a Inquisição volte. Para pegar essas cabeças fracas aí que acha que bruxaria é instantânea. E não é, tá? Bom, eu li um livro de bruxaria. Eu não preciso ler outro. Você já viu livros que afirmam ser o único livro sobre bruxaria que você precisa na sua vida? Me diz, alguém aí já viu esse livro? Livro-chave para que vai te dar tudo o que você precisa sobre bruxaria? Não, não existe. Caso você responda sim para essa pergunta, você vai lá na sua prateleira e coloca esse livro lá de volta. Se você me disser que existe um livro que conta tudo sobre bruxaria, bota esse livro lá na sua prateleira e volta pra live. Volta pra live porque... O que você estava fazendo aqui então até agora? Me conta. O que você está buscando em uma live falando sobre bruxaria se você já tem o livro-chave aí com você? Calma, ninguém viu, ninguém tá sabendo que você tá passando essa vergonha aí. É interna, tá? É uma vergonha particular interna aí. Ninguém tá vendo, ninguém viu. Tá tudo certo, vamos prosseguir. Eu vou telepaticamente aqui entender que ninguém tem esse livro. Ninguém tem esse livro máximo, mega, blaster, master de magia e de bruxaria. Sabe por quê? Eu, como escritor de magia e bruxaria, escrevo há mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Meu primeiro livro eu publiquei com 15 anos de idade. Hoje eu já tô com alguns aninhos. E o livro, ele nada mais é do que a vivência, a experiência ou a pesquisa de um autor. Ele não é uma verdade absoluta, ele nem precisa ser. Bruxaria é liberdade de culto, é liberdade de escolha. Você traça o seu caminho mágico. Então, relaxa, você não vai encontrar esse livro. Agora, no dia 30 de novembro, eu vou te dar a chave de como não depender tanto de livros. Como não depender tanto de outras pessoas dentro da magia. Eu vou te dar essas ferramentas.
mas só dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas, aqui no Facebook. Então, continuando, onde eu parei? Os bons livros sobre bruxaria, bons mentores, boas fontes, vão te incentivar a ler mais, mais, mais e mais e mais e mais e mais. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha biblioteca. Essa biblioteca ela tá avaliada a milhões porque eu investi a minha vida aqui. Tá bem bagunçada, vai ter algumas coisas que não procedem. Deixa eu ver que tipo de informação eu consigo tirar daqui para não virar um meme depois nas redes sociais. Pera aí, tá uma bagunça. Uma bagunça. Então, ó, deixa eu ver aqui se dá pra ver. Aqui eu tenho alguns livros. Toda essa fileira aqui são livros. Eles estão ensacadinhos, estão vendo? Deixa eu pegar um pra vocês verem. Deixa eu escolher aqui um bem bonito. Ó, esse daqui é da série Wicca, da Ed Van Feel. Agora ela virou, essa série na verdade virou artigo para colecionadores, então acho que vocês não vão encontrar ela aí, a menos que tenha algum colecionador tentando se desfazer. Então elas estão assim sacadas, ó, estão nos saquinhos para poder preservar o material, até porque eram revistinhas de banca de revista, então o material não é muito bom, né? Ele estraga com muita facilidade, com rapidez, pode deteriorar muito fácil. Então elas ficam aqui nos saquinhos. Essas são as minhas relíquias. Esse eu não empresto, não deixo ver, não pode nem olhar para esses livros, ok? Então, não pode. E eu tenho essa segunda prateleira aqui. Nessa prateleira, e eles estão todos separados, ó. Eu acho que não vai dar para vocês verem aí, mas aqui tem a parte de São Cipriano, maçonaria, vampirismo, tem um pouquinho de... Deixa eu tirar essa taça aqui do caminho. Nossa, ariano, organização zero, né? Tem uma parte aqui da Umbanda, tem uma parte aqui sobre oráculos, o I Ching, deixa eu ver quem mais aqui, caféomancia, o livro de Tote, o tarô mitológico, o tarô, um pouquinho sobre o livro do destino, o que mais que tem aqui? Manual de yoga, textos das fogueiras, e aí começa a vir a minha coleção de ciganos, herméticos, terapias holísticas, mais de bruxaria cigana. Isso aqui faz parte da minha coleção, tá? Adoro canequinhas. Mais de bruxaria cigana, voodoo, feitiçaria, wicca, magia, altar, bruxaria e por aí vai. Tem mais. Tu acha que acabou? Acabou não. Eu ainda acho muito pouca é ótimo, né? Eu acho pouca a minha coleção, porque hoje eu estou em um estágio que eu compro livros pelo autor. Eu compro livros pelo autor, não mais pelo título e nem tanto pelo conteúdo. Eu acabo comprando livro assim, se eu gosto do autor, se eu sei que ele tem uma boa história, uma boa trajetória, eu trago ele para minha casa. Aqui eu tenho um pouquinho de espiritismo. Esse aqui é uma pele de cobra, tá? Aqui eu tenho o espiritismo kardecista. Aqui a dogma ritual de alta magia. Todo bom mago, bruxo tem que ter. Esse daqui é um livro aleatório sobre criatividade que eu tô lendo. Quer dizer, que eu preciso começar a ler. Eu peguei ele algumas vezes. Ó, Dogma Ritual de Alta Magia, de Eliphas Levi. Esse é bom, esse é top, você precisa ter, tá? Tem a versão dele em PDF também. Quem quiser, me adiciona no Zap, que eu acho que eu tenho e eu posso te enviar, ok?
O DDD 61 98100 4378. 61 98100 4378. Aí você pode pedir que eu vou localizar o PDF e mando. Aí daí você imprime, coloca tudo no espiral, encadernado, bonitinho. Faça as coisas direito, tá? Que elas vão durar para sempre. Aqui eu tenho falando sobre anjos, bastante coisa sobre anjos, nefelins, um pouquinho bagunçado, gente. Um pouquinho ainda sobre anjos, Goetia, vampiros. Aqui muito, muito, muito sobre o Egito, né? Magia egípcia, feitiçaria egípcia, um pouquinho de viagem astral, Cristo cósmico, um pouquinho. Tem Cabala aqui também, tem o livro dos mortos do Antigo Egito. E não tá cabendo mais, ó. Eu tenho astrologia. Esse daqui, inclusive, é maravilhoso. Deixa eu pegar ele aqui também para mostrar para vocês. Da Susan Miller. Ela é uma excelente astróloga. Comprei super baratinho esse livro. 300 e poucas páginas, deixa eu ver. Não, isso, 400 páginas. Eu adoro. Quanto mais páginas, melhor. E ele não tem figuras. É um livro só de texto, 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 muito texto. Para ficar bem inteligente. Então, esse daqui da Susan Miller é muito bom. Planetas e possibilidades. Para quem gosta de astrologia, lembra que eu disse que tem que ler sobre tudo? Lembra que a gente falou sobre meditação? Eu mostrei para vocês o de yoga que eu tenho bem aqui, né? Pois é. E mais para baixo ainda tem mais livros aqui. E tem que ler de tudo, ó. Carta Magna da Umbanda, livro muito bom. Eu tenho uma breve participação nesse livro. É do Ortiz Belo. É um projeto... Cadê? Foca, não tá focando. Não está focando. Carta Magna da Umbanda, maravilhoso, maravilhoso. E tem que ler de tudo, não adianta. Aqui eu tenho livro de medicina, eu tenho livro de história, eu tenho livro de filosofia. Só para vocês terem uma ideia, olha só. Voltaire. Deixa eu ver um outro título aqui de filosofia. Olha, Campanella. Muito bom, muito bom, muito bom esse livro, gostei muito. Ó, O Príncipe de Maquiavel. E por aí vai, a gente precisa, tem o Psicologia, o bruxo, o mago precisa estudar bastante sobre psicologia. Esse daqui é bem velho, inclusive, por isso que ele tá assim. É um livro de 1900 e bolinha, e ele... é um livro de 72. Tu tem noção do que é isso? O livro é de 72 e é a segunda edição. Ele é uma relíquia, né? Depois eu vou jogar lá no Google para ver quantos milhões ele está avaliado, só para eu ter certeza que eu tenho o tesouro em casa. Então, meus amores, meus queridos, então magníficos, é isso. Precisa, sim, ler de tudo, estudar de tudo, para que você não coma mosca aí nos círculos de bruxaria, nos fóruns de magia, nos rituais, né? Quando você vai, por exemplo, para a convenção de bruxas e não tem, não participa, não consegue opinar em nada porque você foi vazio, você foi apenas para aprender e não para compartilhar. E a gente precisa compartilhar, tá? Quando a gente compartilha, eu gosto muito desse termo. Na verdade, a própria palavra comunicação significa isso, significa partilhar, tornar comum, né? Então, eu acho muito positivo quando a gente faz círculos de estudos, seja aqui na web, seja presencialmente, seja em grupos, fóruns do WhatsApp, que seja,
para compartilhar, para você trocar ideias. Olha, gente, eu li isso, eu vi isso, e o que que vocês acham? Alguém leu, alguém praticou, alguém fez, deu certo, não deu? O que que foi necessário? Em que condições vocês fizeram? A gente precisa dessa irmandade dentro da bruxaria para que a coisa fique mais tangível para todos nós, né? Então, é, a sabedoria, ela não cresce nas árvores. Bacana isso, né? Sabedoria não cresce nas árvores. A gente precisa praticar a sabedoria, precisa amar o saber para que a gente consiga aí conquistar os grandes feitos nos nossos feitiços e nos nossos rituais. Bons livros sobre bruxarias, bons mentores, boas fontes vão incentivar você a ler mais, 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 mais e mais. E você não apenas lê as coisas de uma vez, mas talvez 2 vezes. As leituras realmente boas e muito difíceis devem ser lidas várias vezes. Isso é uma grande verdade, tá? Eu tenho livros ali que eu tenho há anos e que na época, quando eu comprei, eles não faziam o menor sentido, mas como eu sou muito apegado, eu não desfiz. E depois, em uma outra oportunidade, eu fui ler e o conhecimento, o conteúdo estava límpido, claro, muito acessível para mim. Tudo é uma questão de tempo, de maturidade, mas os livros que chegar até você, pegue, guarde, não descarte livros, ok? É pecado. Quem joga livros fora quando morrer merece o inferno, mesmo que ele não exista. E você precisa ler muitas vezes, fazer as suas anotações, né? Faça as suas listas do que você já estudou, faça uma listinha com o nome dos livros que você já leu. Eu tenho isso, mas está lá no templo, está lá na Ordem Mística, não está aqui em casa. Eu tenho uma listinha, eu comecei uma época a listar os livros ao qual eu estava lendo naquela época, com medo de... na verdade, não era de ler de novo, era de comprar de novo o mesmo livro. Então, eu fiz essa listinha na época para catalogar os meus livros. Bem, é para isso que existe o livro das sombras, né? Para isso que existe lá o seu diário de bruxa, o seu grimório, para que você possa fazer todas essas anotações e não se perder. Então vamos lá, vamos continuar. Mas o livro diz para fazer desta maneira. Tem pessoas que seguem o livro à risca, como se fosse a Bíblia. Tem bruxos ortodoxos que seguem os livros de magia à risca. Eles não se permitem adaptar, fazer modificações, mudanças, adaptações. Eles acham que está escrito daquele jeito e tem que ser daquele jeito e pronto. E o que acontece é que o bruxo preguiçoso e burro, ele de fato ele vai seguir à risca as receitas, porque ele não tem conhecimento, ele não tem cacife, ele não tem QI para poder fazer as suas próprias adaptações dentro da sua realidade. Então, ele precisa seguir a receita à risca, porque pode ser que mesmo assim, mesmo ele seguindo tudo certinho, não vai dar certo. Bacana isso, né? Bom, enquanto digo sim para ler livros, digo não para tomá-los como suas escrituras sagradas. Livros são guias, não são escritos sagrados. A bruxaria é uma dessas. Como escrever ou como cozinhar. Você pode e deve fazer dessa arte uma ciência. Seja criativo, seja técnico, utilize as funções do seu cérebro, utilize as 2 funções do seu cérebro, o lado direito e o lado esquerdo, o lado da emoção e o lado da razão. Por favor, utilize o cérebro, é de graça e não dói. Aprenda sim com um livro, mas voe, questione o autor, busque mais, estude, teste. Não deu certo? A vida segue. As coisas
caminham. Não estacione, não fique aí dependente de que a receitinha desse livro é a chave da pedra filosofal, não. Simbora, simbora. Agilidade na vida. Embora os livros e os estudos lhe ofereçam uma vasta base de conhecimento para se basear, a sabedoria só é adquirida com a prática. Olha que lindo isso. A sabedoria só é adquirida com a prática. Você realmente aperfeiçoará suas habilidades fazendo-as, ajustando-as para se adequar a você dentro da sua realidade. Não deixe que um livro o retenha como uma corrente, como uma prisão. Haja com seus próprios instintos. É para isso que a gente tem que treinar a intuição. Todo bom bruxo, mago, ele precisa ter intuição, ele precisa confiar na intuição dele. Esta não é a forma de... Esta não é de forma alguma uma lista abrangente, né, dos erros mais comuns que o bruxo ou o mago iniciante pode cometer. De fato, você vai encontrar mais outras falhas e erros que os iniciantes podem cometer. Porém, eu resolvi apontar estes apenas, né? A gente pode marcar outras lives, outras conversas, como já está marcada para o dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas. Nós estaremos aqui juntos no Facebook para poder falar sobre magia, bruxaria, paganismo, espiritualidade, bruxas, enfim. Então, apontar erros não significa que eu estou tentando te derrubar ou fazer com que você desista do seu caminho mágico, de hipótese nenhuma, tá? Não significa que eu quero menosprezar a sua caminhada. Todos nós cometemos erros quando nós começamos. E mesmo quando já estamos nisso há algum tempo, eu mesmo cometo erros até hoje. É natural, é normal. O que não pode é a gente domesticar os nossos erros e achar que errar é humano e eu sou humano, errarei sempre. Não é bem por aí. Mas saber quais são as armadilhas a serem observadas ao ser avisado por quem já viajou antes de você e que realmente quer te ajudar a você se afastar dessas armadilhas, a você não cair nessas falhas pequenas e gritantes, e também como se recuperar rapidamente das falhas que você já vem cometendo como bruxo ou como mago. É isso, dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas, nós temos um encontro marcado. Eu vou fazer uma outra live depois, amanhã, já é amanhã, né? Mais tarde, para a gente poder falar sobre o meu livro lá, o que eu ia passar para vocês. Tem umas coisas bem interessantes lá no meu livro, eu quero trazer para vocês, mas de praxe mesmo, era só isso que eu queria passar para vocês, os erros mais comuns. Como eu disse, existem centenas de milhares de outros erros. Esses são só os que eu enumerei para trazer hoje, né? O objetivo dessa live nem era ser tão extensa, mas era a gente poder dialogar, era a gente poder conversar um pouquinho sobre magia, feitiçaria, bruxaria, paganismo. E eu fico muito feliz pela sua presença. Esse vídeo já vai estar disponível lá no YouTube. E eu queria pedir que você se inscrevesse no meu canal, no nosso canal de magia, de feitiçaria, para que eu consiga ficar rico logo com o YouTube, tá? Então, se inscreva lá, Magno Constantino, me siga, compartilhe com seus inimigos, eles precisam saber disso. Eles precisam encontrar o caminho deles e te deixar em paz. Então, compartilhe com os inimigos, com os amigos, com os conhecidos, com os desconhecidos. E a gente se vê aqui mesmo em uma próxima live ou lá no YouTube com vídeos boníssimos. O YouTube tá com informações lá no meu canal. Tem vídeos que não vieram e nem vão vir
aqui para o Facebook. Então, corre lá, se inscreve no meu canal, curta todos os vídeos, compartilhe todos os vídeos e assista, porque eu tenho certeza que tem muito conteúdo bacana lá que vai te ajudar, que vai incrementar. Se você gostou dessa live, lá tem coisa que é mais pancadaria ainda. E eu tenho certeza que vai ser muito útil no seu caminho e na sua experiência como um mago, como um bruxo. Muito obrigado pela participação. Namastê, axé, shalom. Gratidão pela sua presença aqui. E a gente se vê em uma próxima live. Até dia 30. Forte beijo. Um abraço magnífico para você. E tchau, tchau.